Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para conversarmos mais uma terça-feira, mais uma noite em que a gente vai conversar com vocês sobre licitações e contratos. Hoje nós vamos ter aqui a ilustre presença do nosso amigo Leonardo, que é pregoeiro, né? É servidor público, tem na área de licitações e contratos, também é professor do IPOG. Diga aí, meu amigo, boa E noite. aí, Carlos, boa noite, meu amigo. Hoje a nossa live hoje vai ser raiz, né? Vai ser uma live paraibana. Hoje a live paraibana, hoje vai ter cuscuz com ovo. E bastante café. A história da caneca, ó, aqui, ó, tá a caneca do Jô aqui, né? Você é outro nível, meu amigo, de envergadura. Eu sou mais simples, eu uso um copinho simples aqui de plástico, ó. Me proibiram de tomar vinho durante as lives ficavam bacana. Ah, Então, meu amigo, era tava. você, professor Rony, né? O pessoal acostumado a tomar um vinhozinho durante as lives, né? Pois é, rapaz. O vinho é bom porque ele faz com que a gente reflita melhor. Só que como eu estou agora na reta final do semestre do mestrado e eu tenho dois artigos para escrever até o fim do mês. Então, se eu tomar vinho agora, perdeu a noite. Aí É, complica para mim. verdade. Então, Leonardo, estava falando aqui para o pessoal que a gente vai conversar hoje sobre licitações, né, fase interna e seus impactos nas contratações. Agradeço aqui de antemão o fato de você ter aceitado o nosso convite. Eu me sinto muito feliz em poder tê-lo aqui na noite de hoje para explorar um pouco aí dos seus conhecimentos e da sua imensa capacidade de lidar com esse assunto que é um pouco espinhoso, porque me parece que planejamento é onde está, na minha avaliação, o tendão de Aquiles da administração pública brasileira. Eu acho que a gente precisa avançar muito em, em aprender mesmo a planejar. Eu penso que nós temos muitos normativos, isso termina impactando de alguma forma, porque quando o pessoal está se acostumando com uma determinada realidade normativa, aí vem uma nova IN, vem uma nova portaria, e é aquele Deus nos acuda, porque muitas vezes elas já são publicadas e entram em vigência quase que de imediato. Né? Então, quero agradecer a Verdade. sua presença, quero agradecer a presença de todos que estão chegando aí, pessoal. Eu sei que o assunto é muito interessante, mas a gente não vai ter como passar de uma hora, porque o Leonardo tem um compromisso logo em seguida. Né? Então, meu amigo, você também está no rol daqueles amigos que a pandemia aproximou, né? É. Que o mundo virtual trouxe para a convivência. Então, assim, Léo, sou o cara. Eu me considero muito privilegiado por conviver com pessoas como você, como o Plínio, como os meus amigos da Advocacia Geral da União, os colegas servidores com quem a gente trabalha, que são pessoas altamente capacitadas, mas, sobretudo, tem uma característica que eu admiro bastante. São pessoas comprometidas com o que fazem. Então, quando a gente veste a camisa, eu acho que a gente consegue entregar coisas boas para a administração pública. Então, sem muitas delongas, passo a palavra para você, meu amigo, fazer aí suas considerações iniciais, se apresentar, enfim, fique à vontade aí. Tá bom, meu amigo Carlos. Eu que tenho a maior satisfação, cara, retribuindo aquilo que a gente conversou, que quando nós começamos a bater papo sobre a live, quando nós, rapaz, vai ser uma live paraibana, raiz, Aí, exatamente. uma alegria imensa, né? Uma alegria imensa, assim, a gente ter combinado, né? Foi um convite, mas foi um combinado, na verdade, né? Exatamente. Porque a gente, tanto aqui isso que você falou é uma realidade, acho que muitos colegas que fazem live, né, nessa parte de licitação durante essa pandemia, a gente se aproximou, né, bastante. A Exato. gente, em particular, como você falou, professor Plínio, a questão do IPOG, né, também aproximou algumas áreas, né, a gente também, né. E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade, é muito, como você falou, é muito bom de falar de planejamento, é um tema que já faz algum tempo, né, que está rolando aí como diz assim, na administração pública,
e acaba refletindo na iniciativa privada também para quem licita, né? Então o pessoal também se mostra interessado em saber como é que a administração pública está planejando e conhecendo os normativos, né? Então é importante. Eu gostaria de agradecer o pessoal que também está comparecendo, prestigiando, pessoal. Vamos participar. Temos alguns amigos aí também que já entraram. E é isso, né? Nosso É bate-papo isso. de hoje vai ser sobre planejamento. E aí, Carlos, você toma conta aí. A gente vai bater um papo aqui. Vai ser, como você mesmo disse, né? Um assunto amplo, né? Que em uma hora a gente conseguiu enxugar alguns pontos, né? Alguns tópicos principais, né? Alguns pontos interessantes. A gente vai conversar sobre bater papo sobre isso aí. Exatamente, até porque se a gente fosse realmente conversar, né, de forma detalhada e aprofundada sobre planejamento, a gente tinha que passar algumas horas aqui. Então, o objetivo, pessoal, é trazer reflexões pontuais e trazer considerações que a gente entende pertinentes para que vocês pensem também sobre isso, vejam se faz sentido e apliquem no dia a dia de vocês, né, Léo? Então, veja só, Verdade. fase interna, né, planejamento. Como é que fica essa questão? O pessoal, planejamento é apenas termo de referência, pesquisa de preço, edital. Fale aí para a gente aí um pouco a sua experiência dentro desse contexto de planejamento, esses mecanismos, né, processuais que a gente tem que elaborar para, ao final, conseguir ter uma boa contratação. É aquela questão, né, Carlos? A expressão ETP, né, que se usa muito, né? Quando se fala em planejamento, se pensa logo em ETP. Ah, é ETP. É simplesmente o ETP ou é o TR, né? Mas Exato. é uma gama de procedimentos, uma gama de procedimentos, né? E o ETP, é importante lembrar que o ETP não surgiu agora, né? O Estudo Técnico Preliminar, o Estudo Preliminar vem desde a lei de licitações, né? A Lei 1066, quando ela fala lá de projeto, né, para elaboração de projeto, fundamentado em quê? Em estudos técnicos preliminares, né? Então, é uma coisa que não é nova, né? Não surgiu com a IN5. Muito se fala assim, o ETP surgiu com a Instrução Normativa número 5 de 2017, do Ministério do Planejamento, mas não foi. Isso aí já vem de antes. Só que tornou-se enraizado no processo porque ficou sendo mais exigido, né? E virou um documento formalizado, porque antes, eu sempre comento o seguinte, nós falamos aqui de planejamento apesar de eu ser pregoeiro, né? Eu trabalho especificamente como pregoeiro, mas a gente sempre segue junto do pessoal da área de planejamento, tem que estar junto disso aí, mas a gente sempre fala o seguinte, a gente já planejava, esses estudos já eram sempre feitos, né? Estudo técnico preliminar, esses estudos preliminares nas licitações, nas contratações, sempre foram feitos. Só que o que acontecia? Se fazia por fora, muitas vezes, do processo, né? Você fazia aquela pesquisa, aquela análise de mercado por fora do processo, e quando você chegava para formalizar, você já vinha com o termo de referência, você já vinha com o projeto básico, né? O que se Exatamente. exige agora de para cá, né? A IN5 para cá, foi que conste esse documento na fase de planejamento, né? Então, planejamento formato, estudo técnico preliminar, o gerenciamento de risco, que é fundamental, então a parte de planejamento, né? A parte de gerenciamento de risco da parte de planejamento tem que existir também, porque Exato. impacta na parte de seleção de fornecedor, impacta na fase de contratação, né? E aí sim chega no TR, né? Então, essa fase de planejamento que envolve toda essa parte de mercado não é uma coisa nova, né? Agora com a IN 40, né? Até o colega comentou aqui que alterou essa parte da IN número 5, né? Revogou essa parte da IN número 5 e trouxe algumas características que nós vamos comentar aí durante esse Aham. nosso bate-papo, trouxe algumas inovações, mas não é novo, né? Então é isso, Isso. Carlos. E outra coisa, né? O que foi que se fortaleceu? O decreto federal de pregão eletrônico, né? Porque o decreto fala lá, né? Deve constar no processo estudo técnico preliminar e termo de referência quando for possível, né? Quando for o caso, vamos dizer assim, mas ele diz estudo técnico preliminar e termo de referência, né? E o Exato. projeto de lei da lei de licitações, isso aí já nem a gente, é só reforçando, já traz isso aí também, né? Então Uhum. é importantíssimo o ETP, né? E toda essa parte de planejamento, né? A parte interna, né? A parte de análise de mercado, né? A parte de análise das soluções, para se chegar, então, no termo de referência. Pois é, Léo. Quando eu comecei a falar sobre a IN05 de 2017, na verdade, eu observei uma coisa
que, que parece que o nosso legislador e o Ministério da Economia, né, do Planejamento, enfim, esqueceu. Se você parar para pensar, o decreto de 1967, o famoso decreto 200, o esquecido do decreto 200, ele diz lá que o planejamento é um princípio da administração pública. Isso. E você olha em perspectiva para o passado e você observa que veio o decreto 200, basicamente, ele disse que era o princípio do planejamento. E aí vieram normas sucessivas tratando de licitações, veio a 8666, veio o decreto do pregão, e ninguém falou de planejamento. Ninguém se preocupava de falar de planejamento. Por isso que quando você coloca de uma forma muito precisa, nós fazíamos planejamento, apenas não dávamos os nomes que veio ganhar força e consolidação com a IAM 05. Ela veio dizer, olha, isso que você faz aí é um estudo preliminar, que vai resultar na elaboração de um termo de referência. Então, a gente esqueceu do planejamento e agora o foco é o planejamento. Porque percebeu-se que sem planejar, você não consegue fazer uma contratação. Eu gosto muito de comparar quando a gente vai fazer uma coisa na nossa casa. Quando você vai no supermercado, você tem que planejar. Você tem, no mínimo, uma listinha, você faz pesquisa de preço dentro do mercado. Às vezes você considera determinada marca de fabricante de determinado produto, você compara o produto, você vê a qualidade de um, vê aquilo que a gente falava de manhã, né? O menor preço não quer dizer necessariamente que seja a melhor aquisição que você vai fazer. Então, me parece que o planejamento hoje é o grande desafio da administração pública, e aí, como você falou de termo de referência, ETP, como é? Eles são instrumentos que se substituem ou são instrumentos que se somam dentro desse processo de planejamento e contratações? Existe diferença, né? São dois documentos diferentes. Inclusive, já falando aí na pergunta do Kennedy, o Kennedy perguntou aqui, minha pergunta consiste na IN40, né? Em que momento é ETP inserido na fase interna? Kennedy, é a fase inicial. Então, surgiu a necessidade, né? A ideia é o seguinte, né? Surgiu a necessidade da administração pública, seja uma necessidade em que você vai contratar uma aquisição ou um serviço, né, seja o que for. Surge a necessidade, o órgão vai ter que fazer o planejamento. E aí, Kennedy, é onde entra o estudo técnico preliminar. É nesse estudo, o que o estudo técnico preliminar faz? Ele vai pegar a necessidade, o problema que surgiu, ele vai analisar todas as soluções possíveis no mercado, tudo que existe no mercado, a questão de quantitativos, vai verificar todas as possibilidades, vai ver se está alinhado, né, aquelas soluções possíveis no planejamento estratégico do órgão, né, se vai ter algum impacto dentro de outras contratações dentro do órgão, quais são esses impactos das contratações, né, dentre as soluções possíveis, quais as que de repente, soluções que são parceladas ou contratadas em conjunto, né, até vai ser analisado, inclusive, né, Carlos, até a questão do SRP, do registro de preço, né? Tem inclusive um acórdão recente do TCU, né? E que ele fala isso, né? Que o pessoal optou lá pelo registro de preço, mas não consta no estudo técnico preliminar que a solução envolvia a ata de registro de preço e participantes. Então, o estudo técnico preliminar é essa fase inicial, para depois, né, em seguida, você faz gerenciamento de risco, né, a análise de gerenciamento de risco do planejamento, e aí, por fim, né, você chega no termo de referência já com a solução, né. O estudo técnico preliminar ele vai envolver toda essa parte, né, toda essa parte de análise, né. Já que você está falando aí de solução, Leonardo, eu estou olhando aqui para o lado, Leonardo, não é tirando a atenção em você, não. É porque eu estou com a tela aberta aqui ao lado também, para ficar copiando as perguntas e jogando aqui no documento, para que a gente não possa perder e você não perca sua atenção no seu raciocínio. Então, desde que eu estou colando aqui as perguntas, copiando, tá? E aí, já que você está falando, primeiro tem uma provocação do Tiago. Pessoal, se eu não lembrar o nome de quem está fazendo a pergunta, vocês me perdoem, que eu estou só copiando aqui as perguntas e jogando. Mas essa provocação aqui, eu me lembro que foi Tiago. Tiago é um servidor da Unilab, que é a Universidade de Integração Latino-Brasileira, fica lá no Ceará. Fica ali nas imediações de Fortaleza. Tiago, você me perdoe, eu esqueci o nome da cidade. Sei que ela tem sede no Ceará e tem sede na Bahia. Olha, e o que o Tiago falou, eu já trouxe numa perspectiva reversa. Veja como as normas têm essa questão interessante. O Tiago diz assim, o ETP agora, o ComprasNet, é a oficialização do Ctrl-C, Ctrl-V. O que esperar?
né? Eu já não vejo dessa forma. Eu vou só fazer um pequeno comentário, Léo, e passo para ti. Ao contrário, eu vejo o ETP digital como sendo um mecanismo de excelente, de eficiência e, mais do que isso, de compartilhamento de informações, né? Você vai compartilhar informações, você vai compartilhar experiências na sua contratação que pode auxiliar uma outra determinada instituição que, se tiver uma realidade parecida com a sua, vai poder fazer bom uso daquilo. O que a gente não pode é simplesmente, né, Léo, fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas está contigo aí para comentar o que o Thiago trouxe aí para a gente. Não, mas é isso mesmo, Carlos, você resumiu. Exatamente o erro que existe na administração pública, né, Carlos? É o velho Ctrl-C, Ctrl-V mal feito. Porque eu sempre digo o seguinte, mal feito, porque o problema não é o Ctrl-C como... Né, pessoal? O problema não é o Ctrl-C, Ctrl-V. O problema é o Ctrl-C, Ctrl-V, mal feito, e você cola aquilo que não corresponde à sua necessidade, né? Você cola dentro de um termo de referência uma especificação que não é aquele objeto. Você faz adesão a uma ata de registro de preço que não é sua necessidade. Então, o problema do Ctrl-C, Ctrl-V é esse, né? Mas você pegar uma solução, e aí eu concordo com você, Carlos. O ETP digital, ele vem tornar transparente as possíveis soluções para aquele problema, né? Isso que é interessante, né? Você vai ter já no sistema um banco de dados, inclusive o Fenili falou isso, né? É um banco de dados de estudos técnicos preliminares. Então você vai ter condições, de repente, você não partir do zero. Então surgiu a necessidade, um problema no seu órgão, você vai dizer, cara, eu vou partir do zero. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no Compresnet e ver se já tem algum estudo técnico preliminar que tratou dessa problemática, e aí você não parte do zero, você parte de alguma solução e você pode, inclusive, incorporar aquela solução para a sua análise, né? Então, eu acho que é um ganho enorme o estudo técnico preliminar digital, né? E outra coisa, ele vai amarrar, né? Ele vai amarrar o processo, né? A ideia é que quem se utilize, ele amarre todo dentro do processo, lá dentro do Compresnet. Exato. Viu, Léo? Eu já vi um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito. Era uma contratação de serviço de limpeza, e que quando você via lá as especificações técnicas, dizia que a empresa tinha que ter registro na Polícia Federal, porque eu acho que a anterior devia ser uma de vigilância armada, né? Aí o cara copiou, colou e jogou tudo. Só tem que ter registro na Polícia Federal, autorização, não sei o que lá, mas... Né? Então é um Ctrl-C mal feito. Léo, aqui no ETP, aí eu lendo hoje de manhã a IN, e eu vou confessar que eu não tinha lido antes ainda, mas eu fui gratamente surpreendido com o artigo 7º, inciso 3, a linha B, que ele diz da possibilidade de diálogo transparente com potenciais contratados. E quem aqui já participou de algum curso que eu ministrei, eu já falava isso, dizia, pessoal, se você vai contratar uma determinada solução, que você não tem sequer a ideia, se você vai contratar determinado serviço, né, e você busca uma solução no mercado, e você não tem nenhuma ideia da solução que é mais adequada para resolver o teu problema, para atender a tua necessidade, publica um edital, chama a iniciativa privada, conversa com as empresas, pedem para que elas possam colaborar. Nos Estados Unidos isso é muito comum, você cria determinados mecanismos, olha, tudo que você apresentar é meu, isso não tem pagamento por nada, você está cedendo os direitos, né? E aí eu fiquei muito surpreso quando eu vi esse inciso. Se você quiser fazer alguma informação, alguma colocação sobre esse diálogo, o que é que você acha, qual é a sua perspectiva prática? Na verdade, inclusive esse diálogo ele vai em encontro ao PL da Lei de Licitações, né? O PL 1292, ele traz a nova modalidade, né? A nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, né? Ele vai matar o convite, vai matar a tomada de preço, vamos ficar com concorrência, pregão, concurso, leilão, e vai vir o diálogo competitivo, né, Carlos? Que é nessa linha, que é exatamente você trazer o mercado de soluções complexas que você não tem expertise para dentro do órgão, legalmente convocados, né, dentro do edital, e a partir daquelas soluções apresentadas pelo mercado, você selecionar aquela solução e aí sim, você lança o edital para a contratação da solução. Eu acho que até tudo nessa linha. Eu tenho percebido, Carlos, que em que pese as legislações estão sendo
vamos dizer, o pessoal fala assim, jogadas, né, em tão pouco tempo, mas eu acho que estão indo numa direção única, que é o planejamento, a aproximação da administração pública com o mercado, porque a gente conversou isso também, né, a velha questão da administração pública querer sugar o mercado, né, isso aí já passou, isso não existe mais, a gente tem que tratar a administração pública como parceiro, né, nós somos parceiros, nós queremos a prestação do serviço devido, né, contratado, executado de forma correta, né, e nós queremos pagar em dia, né, e o licitante, o contratado, ele quer prestar o serviço, ele quer ter o lucro dele, isso faz parte do mercado, então é importante, eu acho que está seguindo nessa linha, né. O Cláudio, só uma perguntinha aqui, ó. O Cláudio aqui perguntou que possíveis falhas podem ocorrer na escolha da solução, né? Isso. Pergunta bem interessante, né, Carlos? Porque é exatamente isso, Carlos. A ideia do ETP não é simplesmente o TR cair de paraquedas no processo, né? Você fala assim, quando a gente fala com os colegas e em curso, fala assim, pessoal, o processo tem que falar. O seu processo, ele tem que falar do começo ao fim. E o ETP, ele faz com que o processo fale, porque vão ter todas as soluções lá dentro. E aí, ao final, a declaração de viabilidade, né? Você tem que ter a informação qual é a solução mais viável, né? Só concluir na história do ETP. Ao final do ETP, pessoal, a equipe, né? Que é feita por uma equipe multidisciplinar, você vai ter a definição de qual é a solução mais viável dentro daquelas, né? E aí, Cláudio, pode haver um erro da escolha da solução nesse sentido, né? De repente, se você não fez uma pesquisa de mercado adequada, se você não fez uma análise adequada, se você não viu, de repente, o impacto ambiental que tem que ser trazido no ETP, né? Se, de repente, você selecionou, foi feita uma escolha de uma solução que se tornou viável para execução e econômica, mas não se percebeu, por exemplo, que para se executar aquela solução, você terá que fazer outras contratações correlatas que vai aumentar o custo da administração, né? Então, isso de repente seria uma falha, né? Ao final, de repente, você errar na solução nesse sentido, né? E a problemática seria o quê? Lá na frente, TR elaborado com base na solução errada, licitação e estourar onde? Nos nossos amigos fiscais de contrato, gestor de contrato, que eu já fui também, sei bem como que é isso, né? Você chega lá na frente, você pega um contrato que não houve um planejamento devido, você fica louco, né? E você é responsável pela fiscalização. Então, o que pode refletir é lá na frente, cara, né? E sobre esse problema de solução, eu tenho uma coisa que o pessoal reclama muito, que é a própria falta de qualificação dos servidores, né? E eles não se percebem que a IN05 ela traz esse mecanismo e essa ferramenta para que você coloque no seu estudo preliminar e diga, olha, eu vou precisar que você qualifique os meus servidores, né, para que a gente possa fiscalizar essa matéria. Isso é uma matéria específica, isso é uma matéria que exige um nível de conhecimento, então a gente vai precisar de curso, a gente vai precisar de atualização. Pessoal, coloquem isso no estudo preliminar. Está lá, tá, né, estava na IN05. Outra coisa que eu acho que também, dentro dessas falhas de solução, né, é a cláusula que eu chamo a cláusula Alexandre Garcia. Né? Quem nunca ligou o jornal, aquele Bom Dia Brasil, e viu lá Alexandre Garcia dizendo o seguinte, olha, comprou maca, mas não entrou no elevador. A rede elétrica não dava suporte para a quantidade de equipamentos novos que aquele hospital adquiriu. Né? Então você também tem que ter esse cuidado de dizer, olha, a gente vai comprar máquinas para um hospital realizar determinado procedimento cirúrgico, mas você tem que verificar, tá, mas veja só, a nossa rede elétrica, ela tem a capacidade suficiente para alimentar esse consumo a mais de energia? Você tem que ter cuidado com isso, né? Que entra dentro daquilo que Cláudio, né, falou das possíveis falhas. E aqui, exatamente, tem uma pergunta que coloca assim, em que momento eu lanço o ETP no CIASG? Né? Em que momento ele... Acho que ele já vai ser elaborado dentro, não é isso, Léo? Já vai ser elaborado, né, pessoal? A regra do CIASG vai ser o seguinte, né? Quem tiver já perfil no CIASG, quem já utiliza o Compresnet, então você vai simplesmente solicitar o seu cadastrador, né? Tem um órgão cadastrador, um servidor cadastrador. Quem é o cadastrador do órgão, ele vai simplesmente incluir no perfil daquela unidade os servidores que vão alimentar o ETP. Então já vai estar dentro do sistema, né? Quem não utiliza o Compresnet vai ter que fazer a adesão como se faz a adesão lá no Compresnet, né? E aí quando você fizer a adesão, você vai utilizar o ETP, né? Mas já vai estar lá dentro, é isso mesmo, Carlos. É o seguinte, a ideia do ETP digital é semelhante ao ETP sem ser digital. Exato. Assim. Mudou o meio só, né? Mudou a forma.
surgiu o que ele chama, a IN05, chama de DOD, né? Documento de Oficialização da Demanda. Que aí pode ser um formulário, pode ser um memorando, pode ser alguma coisa. Vai ser o documento que vai dar o pontapé inicial no processo. A partir daí, o gestor, né, o responsável lá, o autor competente, vai então designar a equipe de planejamento, na verdade. Você considerando, tem uma questão que é o seguinte, né, Carlos? Considerando o planejamento de capacitação, de contratação, né, já tem que ter um planejamento prévio, né, um estudo preliminar prévio daquelas contratações já planejadas durante o exercício, né? Mas você vai ter uma solução, um estudo técnico preliminar dentro da solução específica dentro do contrato, daquele processo, né? Então, por exemplo, só falando um exemplo, até para pegar a deixa aqui do Ezequiel, que o Ezequiel falou assim, ó, apesar que a solução apontada geralmente já é premeditada, que creio que na prática o ETP, no processo de compra, ainda será muito para cumprimento de formalidade. Ezequiel, eu acredito o seguinte, quando você já tem a solução, você não tem para que fazer ETP. Você já vai fazer o TR. É por isso que, inclusive, o decreto do pregão eletrônico, ele fala, quando for o caso. Porque se você já tem a solução, você vai comprar uma caneta, né? Porque agora o ETP é para tudo, né? Compras, serviços, obras, inclusive, né? Então ele saiu da IN05, que era simplesmente para a contratação indireta de serviços, e agora ele traz tudo, né? E o decreto do pregão eletrônico, que é para bens e serviços comuns, ele só vai dizer, vou comprar material de expediente, caneta, papel, vai fazer ETP? A não ser que você, eu entendo particularmente, a não ser que você vai procurar soluções de objetos, especificações bem direcionadas para alguma necessidade. Mas se não, é meio estranho você já ter uma solução, né? E de repente você ter que fazer um ETP de algumas coisas mais simples. Eu concordo com o Ezequiel. Mas um exemplo simples, veja só. O exemplo que eu sempre dou em aula, o pessoal no instante entende. Veja só. Contratação, eu vou contratar serviço para... Surgiu necessidade, manutenção de elevador do prédio. Manutenção do elevador na sede, do órgão. Né? E aí você vai fazer, como é que nós vamos contratar agora? Construir o prédio, né? Quer dizer, nós não temos essa solução, né? Construir o prédio, vamos fazer a manutenção do elevador do prédio. E agora, como vamos fazer? Chama a equipe de planejamento. Vamos fazer o ETP? Vamos. Quais são as soluções possíveis? Nós temos, por alto, manutenção do elevador com funcionário residente. Você pode definir uma solução onde você vai contratar funcionário residente, colocar uma equipe lá de servidores funcionários terceirizados que vai ficar lá o dia todo aguardando alguma coisa, alguma situação, fazer aquelas manutenções preventivas, é uma solução. A outra solução, por demanda, por chamado, então você já tem uma segunda solução, você fazer uma contratação e você pagar por chamado, né? Quebrou, ou de 15 dias de fazer uma limpeza, semanal de fazer uma limpeza. E a terceira solução, que não é por demanda e não é com residente, mas é um pagamento de serviço continuado, no qual você liga para a empresa e diz, o elevador quebrou, chega aqui em 3 horas, e o cara vai mandar a equipe. Então, numa contratação simples, né, assim, não sei querendo desmerecer manutenção de elevador, mas aí você tem 3 soluções. Então, o estudo preliminar vai servir exatamente para você ir no mercado e você estudar tecnicamente qual das 3 soluções é a mais viável. Então, a depender da situação, não é trivial, né? Não é assim já apontada, né? Então, realmente, o ETP serve para isso, né? Para você verificar as possibilidades e você definir aquela, né? Agora, eu entendo diretamente que o decreto, quando ele faz, quando for o caso, se você já tem a solução, não tem para que você fazer ETP para cumprir tabela, eu concordo. ETP não tem que ser para cumprir tabela, para constar dentro do processo, né? Exato. E eu só completo o que você está dizendo, nós dizer o seguinte, o grande objetivo do ETP é buscar a melhor solução, porque especificações técnicas e outras coisas mais devem no termo de referência que é o local adequado. Né? Por isso que ele diz, ora, quem vai elaborar um termo de referência, ele precisa saber qual é a solução que ele vai contratar, para que a partir daí ele possa pensar requisitos técnicos. E aqui eu só queria fazer primeiro uma observação aqui que Cleiton é lá da UFO, né? Tem Lorena também, que é da EBSE lá da UFO. Lorena diz assim, no fluxo do processo licitatório, o ETP precede o TR. Aí o que Cleiton completa dizendo assim, em um processo de reposição de estoque, a CGU fez o apontamento pela ausência do DFD e do ETP, recomendando a suspensão e correção do processo. E mais do que correto, né? Ora, faltaram os instrumentos de planejamento, a não ser, Cleiton, que você esteja trabalhando dentro dessa ideia que Léo está trazendo para cá. Né? Porque o que eu tenho pensado muito, Léo, tenho falado, tenho questionado, tenho refletido por aí, é o seguinte, nós não e falei na live passada com o Pleno aqui,
nós não podemos nos enclausurar no domínio da norma, né? Aquele dogma de que a norma resolve tudo e que, portanto, eu tenho que fazer tudo que está lá. Ora, Isso. se eu já tenho uma solução que eu vou contratar, se eu quero contratar uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva, né? Por demanda, a corretiva e a preventiva pagando mensalmente, qual é a necessidade que eu tenho de fazer um ETP, por exemplo? Não faz muito sentido. É você tornar ineficiente um processo que deveria correr de uma forma mais rápida. Então, assim, é por isso que dentro da afirmação de que Cleiton está dizendo, acho que a gente teria que verificar um pouco a realidade. E uma coisa, um acórdão que eu trouxe aqui rapidamente, a gente nem vai discorrer sobre ele, que eu nem tinha conversado contigo, mas é só para dizer, porque eu tenho visto muitos julgados do TCU falando sobre atestado de capacidade técnica. Né? Uhum. A administração, ela teima em se abraçar com a norma e dizer, olha, eu posso porque está na lei. Mas o espírito, né, eu tenho um professor que ele não gosta que fala de espírito da lei, mas a gente está acostumado, bora falar. O espírito da lei é de que, se o atestado for necessário para aquele serviço, aquelas partes relevantes, grandiosas, que você vai contratar, diga no seu estudo técnico preliminar o porquê disso. Não simplesmente coloque no termo de referência. Porque você chega lá e está lá no termo de referência. Não, eu quero 30 atestados. Porra, mas por que 30 atestados? Deixa eu ir no local que tem que estar a explicação. Aí você chega no ETP, cadê a explicação? Não tá. Então, pessoal, usem o ETP para o caso de exigências de atestado. Mas acalmem os vossos corações. O atestado somente quando for estritamente necessário, porque isso impacta naquilo que o TCU me parece que mais bate em cima, que é a restrição de competição. Né? Então, vamos um pouquinho de calma na hora de exigir atestado e coloque no seu ETP. Deixa eu ver se tem mais. Inclusive, né, Carlos, complementando essa questão do atestado, tem um acórdão, acho que da semana passada, né, do TCU, que ele fala, que eu acho que não sei se deve ser esse aí que você está falando, que ele fala o seguinte, né, que a IN 05, ela tem como regra, vamos dizer assim, o órgão poder exigir a comprovação da execução do serviço 3 anos. Né? E aí o TCU fala exatamente isso. Você justificou, você fundamentou a necessidade dos 3 anos, quer dizer, é uma regra para toda contratação de serviço você utilizar os 3 anos, aí cai exatamente o que você falou, né? O ETP tem que dizer, olha, esse contrato aqui é mais simples, vamos exigir 1 ano, não, esse outro aqui é mais complexo, né? E tudo mais, 3 anos. Ou então, não exige atestado, é um serviço simples, não exige atestado, não tem. Pois é. Né? É a mesma coisa, eu falo sempre a mesma coisa, o pessoal lá quando fala, Léo, e agora, vamos exigir balanço? Eu disse, vamos sentar e vamos pensar se para essa contratação, qual é a utilidade que tem o balanço, qual é a utilidade que tem aqueles índices, aqueles balanços. É simplesmente pedir papel, documento? Se for, não vamos pedir. Né? Então, tem que se analisar. Né? Isso aí, importante. O Kennedy, não sei se você viu essa perguntazinha do Kennedy aqui, ó, uma pergunta mais para frente. Na contratação de bens, podemos definir de quem é a obrigação, se é do setor demandante ou da divisão de materiais. Na verdade, Kennedy, o ETP, a própria IN, ele já traz, né? A IN 40, né, que ele traz lá, ele traz o seguinte, né? Quem é que faz o ETP? O ETP quem faz é setor demandante com área técnica, né? Setor requisitante com área técnica, né? A IN 05, aí ele diz assim, quando não houver equipe de planejamento. Aí se você for na IN 05, a IN 05 fala o quê? Uma equipe multidisciplinar de servidores que são de quê? Área técnica, que entenda de licitação e que entenda de contratação. Né? Então eu acho bem, aqui nós utilizamos, nós temos uma equipe de planejamento fixa para todas as contratações aqui no órgão, né? No MPF da Paraíba. E o que nós fazemos? É uma portaria onde todas as áreas demandantes possuem representante na portaria de designação. E aí como é que funciona? Vamos fazer uma licitação para surgir uma necessidade na área de vigilância. Então, quem vai compor aquela equipe daquele processo específico da portaria? Vai compor alguém da licitação, alguém do setor de contratos e alguém da vigilância, que é quem entende da parte técnica. Vai a contratação de serviço para a área de segurança institucional. Vai alguém da licitação, alguém da contratação e alguém da segurança. Então fica uma coisa bem flexível. Mas vamos, aí como eu falei, vamos contratar, vamos adquirir material de expediente. Precisa ETP?
não sei se precisa ETP. Caneta, papel, né? Não sei para quê, né? Exato. Particularmente. Aí, então, é bem nesse sentido, Kennedy. A IN, ela traz ela traz essa regrinha aí. Obviamente, eu acho que até teve um colega que falou aqui, ó, o Arthur, né? A ideia é ótima. O problema é que nas compras públicas tudo é para ontem, tudo é prioridade e muitas vezes não fazem a melhor contratação. Mas exatamente, Arthur, foi o que Carlos começou a falar no começo da live. O foco do gestor público, quando ele começar a entender que o planejamento é o principal, é o pontapé inicial da contratação. A nossa ideia é claro que não viveremos num país, no mundo de Bob, né, como diz, né, mas vai haver uma melhora. E já estamos sentindo isso. Eu penso que a gente já está sentindo isso com a ideia de alguns gestores, algumas áreas entenderem que o planejamento é importante. Então, com o planejamento, a ideia é que essa história de compras para ontem se reduza consideravelmente, né? Exatamente, é aquela coisa, perfeito mesmo, só o mundo de Platão, que é o mundo das normas, que é o mundo da caverna, né, Léo? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente, pessoal, Léo, para mim, você foi perfeito quando você disse assim, a gente tem que ver a utilidade. E a gente esquece que tudo que se pensa, tudo que se faz, tem uma determinada utilidade. Ora, qual é a utilidade do ETP? Verificar a melhor solução. Qual é a utilidade do termo de referência? Traçar elementos técnicos necessários para que você consiga ter uma contratação. Qual é a utilidade daquelas exigências de habilitação? É nesse contexto que você tem que verificar. Qual é a utilidade do atestado? É mostrar que a empresa consegue fazer. Mas qualquer serviço? Não, né? Apenas aqueles serviços mais necessários. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Teve um colega que falou... A Daiane é aluna nossa do IPOG lá. É aluna do IPOG. Não sei se você lembra Qual foi dela, a da Daiane? Eu notei aqui. Daiane Daniela, ela fez aqui. Falou mais ou menos, foi exatamente o que a gente falou, né? Acredito que seja interessante ter uma equipe de planejamento onde engaje vários setores, né? Área demandante, compra e licitação jurídica. Perfeito. É equipe adequada, né? É equipe ideal porque é exatamente isso, né, Carlos? O estudo técnico preliminar ele vai envolver várias áreas, né? Inclusive a questão jurídica, né, da contratação, né? Exato. E Léo, quando o pessoal vem para mim com... Eu estou olhando aqui, eu estou pegando a pergunta do Lorena aqui. Quando o pessoal vem para mim e fala assim, quem é que é o responsável por fazer o ETP? Aí eu vou logo para aquela contratação que, na minha opinião, é uma das mais problemáticas. Imagine a divisão de licitações fazendo um ETP de tecnologia de informação, sem ter uma pessoa que conheça aquele objeto. Cara, o ETP não vai atender a sua finalidade. Então, é por isso que a N05 fala de equipe multidisciplinar, porque você precisa ter alguém que conheça do objeto para começar a te passar os detalhes, ter alguém que entenda de licitação para dizer, Léo, tu tá especificando demais, macho, vai devagar, senão tu vai direcionar para alguém, e isso pode terminar prejudicando a nossa contratação. Então, exatamente. Eu acho que é isso, essa equipe multidisciplinar é o grande espírito. Deixa eu ver o que a Lorena diz aqui, ela diz, na minha visão, a elaboração não deve ser opcional, independentemente do objeto. Sendo simples ou não, a escolha da melhor solução envolve inúmeros aspectos, boa pesquisa de preço, estimativa de quantidade. Bacana, Lorena, continue aí firme. Efetivamente, o ETP é um instrumento importante. Se você da corrente que entende a necessidade de que o ETP deve obrigatoriamente constar no processo, é uma boa prática administrativa, continue fazendo e continue trabalhando aí de forma brilhante, como você sempre faz aí nos processos da EBSER. Eu falo da Lorena porque eu já tive 2 vezes lá em Uberlândia, e conheci ela e outras pessoas aqui, como diz, pessoalmente, são servidores, assim, aqueles servidores que a gente falava no início da live, que se comprometem e que vestem a camisa. E tem outra dela, ela fala... Eu tenho um grande amigo, a Lorena, não sei se a Lorena conhece, eu tenho um grande amigo que é Marcelo Raposo, que ele é advogado da EBSER em Campo Grande. E é um amigo assim, de mais de 20 anos. Saiu aqui de uma pessoa e mora lá, passou no concurso, é advogado lá da EBSER. Uhum. E o que ele me fala, ele diz, meu amigo, eu sou encantado com a EBSER, porque é um dos órgãos que procuram traçar exatamente dentro das contratações do melhor, né? Que procura sempre o melhor. Esse que a Lorena comentou, só comentando um pouquinho do que ela falou, acho que foi porque talvez eu tenha falado da questão do material de expediente, de ser mais simples. Coisa simples, né? Coisa simples, mas eu penso, Lorena, veja só,
Quando eu falo na questão de se perder muito trabalho com a especificação do objeto, por exemplo, de caneta, de papel, mas eu penso que é importante porque, veja só, para você dizer que aquele processo licitatório vai ser pelo registro de preço. Entendeu? O TCU, inclusive, está cobrando isso, né? Por que, que você utilizou o sistema de registro de preço e por que você permitiu participantes de outras regiões? Por que você está permitindo adesão? Quer dizer, isso tem que constar no ETP e a IN40 nova traz, né? A IN40 traz isso, né? Que você, inclusive, justifique quando você utilizar o registro de preço, né, inclusive por participantes, né? Tem acordo do TCU que fala disso também, né? Participante fazer ATP. Por quê? Você vai fazer uma licitação, você surgiu necessidade no seu órgão. Você vai ter que fundamentar na sua contratação se é melhor você entrar como participante, se é melhor você fazer uma adesão, se é melhor você fazer uma dispensa, se é caso de dispensa, né? Melhor não, se é caso de dispensa, né? Então, o ETP serve para isso também, né? Não é só especificação, né? Só especificação, né? Dentro disso que você está falando, né, Léo? As pessoas esquecem que o planejamento também se faz necessário para a adesão, né? Olha, como é que você vai aderir para atender a sua necessidade se você não está minimamente estruturado com um planejamento adequado, que vai dizer, por exemplo, quantitativos? Aqui eu acho que é uma das grandes falhas do nosso planejamento, é exatamente estimativas de quantitativo, mas isso vai ficar para uma outra conversa. Aí o Tiago lá da Unilab, o Tiago hoje está muito afiado, viu, Tiago? Estou aqui selecionando seus comentários. O Tiago é também muitíssimo competente também. Ele está dizendo assim, registrar aqui a presença do professor Jonado Barbosa, foi meu professor na graduação, Campina Grande, professor da Universidade Federal da Paraíba, e hoje trabalhamos juntos, né? Tenho a honra de tê-lo aqui como colega na UFCG. Forte abraço, professor. E aí, Tiago diz assim, ó, o problema é esse, vamos pensar, né, para ver se isso é só juntar papel. Quando se fala em justificar, pedir ou não algo das minutas, já arrepia muito servidor e apela para a lei. Pois é, Tiago, juntar papel é diferente de instruir um bom processo. Né? Juntar papel é juntar papel, você mesmo já disse. Esse é outro ponto que nós, servidores, temos que ficar atentos. E nunca, jamais, esquecer de motivar aquilo que você está fazendo. Né? Se você vai juntar papel, motive e explique porque é que você está juntando papel. Para quando for lá na frente, o órgão que for auditar os atos que você praticou, ele entenda. E você reze para que não possa cair em nenhuma suposta irregularidade dentro da análise dos órgãos de controle. Mas, Léo, vamos voltar aqui para a nossa pauta, senão a gente não caminha, né, meu amigo? O pessoal participando bastante aí, agradeço. Legal, muito, pessoal, demais. Muito pessoal bom, muito engajado. Uma pena que a gente não pode aqui ficar conversando com vocês muito tempo, mas ainda temos uns 20 minutos aqui para explorar aqui os conhecimentos do nosso amigo Léo. Léo, vamos lá. ETP digital, Comprasnet, fale um pouquinho para a gente aí sobre obrigatoriedade, para quem, para todo mundo, questões de responsabilidade, umas considerações gerais aí para o pessoal. A gente já comentou alguma coisa, só complementando, né? O ETP digital ele veio aí com em conjunto, né? IN40 com a 49, né? Com a 49, que revogou lá a parte ETP da IN, jogou tudo para dentro do sistema. Né? Qual a obrigatoriedade? Quem é obrigado a utilizar o ETP digital? Né? O pessoal que utiliza o Comprasnet, pessoal da entidade SISG, né? Sistema Geral lá de Serviços Gerais da Administração Pública Federal. Esses, pessoal, são obrigados agora desde a partir de 1º de agosto. Já são obrigados. Então, você só segue o processo estando com o sistema lá dentro. Né? Quem não utiliza, né, pode fazer adesão, você faz tem um termo de adesão lá e você faz a adesão. Como eu falei, quem já tiver perfil no Comprasnet, você pede simplesmente para o seu cadastrador alterar. Né? Vai vir aí módulo de contratação, né? A gente está sabendo que já vai vir módulo de contratação também no Comprasnet, né? E tudo mais. Então, a regra do ETP digital seria essa, né? E que todo o processo seja lá dentro. A transparência, pode perguntar, e a transparência, né?
A transparência, todo mundo vai ter conhecimento, até a divulgação do edital, né? Essa é a regra que traz lá, né? Então, o ETP digital, ele fica na fase interna do processo, então ele não é divulgado, né? E aí, quando o instrumento convocatório é divulgado, aí ele fica transparente para a sociedade, né? Eu achei uma evolução, Carlos, eu sou encantado com tecnologia, na verdade, né? Nós lá, acho que vocês trabalham também já com processo eletrônico. Depois que surgiu o processo eletrônico, eu não vi mais papel na minha frente, que é só PDF agora, né? É Compranet, PDF, assinatura eletrônica, certificado digital. Então, é maravilha. Então para mim, essa evolução é importante, porque, inclusive para a sociedade. Né? Porque assim, você vai ter agora dentro do processo, à disposição de qualquer cidadão lá, né? À disposição, você conhecendo de como foi que o órgão partiu, né? Para aquela licitação, né? Para aquela contratação. Então, fica transparente demais, né? É diferente do cara ir lá no órgão querer saber por que se chegou naquela solução e procurar cascavear dentro do processo, né? Isso. O que eu vejo às vezes assim, que talvez vá dar um pouco de trabalho, falando um pouco do decreto pregão eletrônico, naquelas contratações que são definidas como sigiloso, né? Orçamento sigiloso, né? O preço sigiloso da contratação. Então você faz o ETP lá dentro do sistema todo, mas aí quando você vai divulgar lá o termo de referência, você vai divulgar o instrumento convocatório, você torna sigiloso. Eu acho que dá um pouco de choque com relação à transparência, com relação a isso aí, né? Não vamos discutir a questão de sigiloso nem nada, porque eu sou... Você é a favor ou contra, Léo? Eu sou totalmente contra. Não é ser contra, não é ser contra. Está dentro do decreto, né? Está dentro do decreto, então é legal, né? Você justificar e tudo mais, dependendo do objeto. Mas, Carlos, particularmente, pregão eletrônico é bem de serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia. Eu não consigo vislumbrar, inclusive para o mercado, né? Para o licitante que quer saber o preço que a administração quer pagar, qual é o objeto comum, seja bem ou serviço, que você torne sigiloso, né? Algumas pessoas que eu vejo assim, mas dependendo, pode ser uma estratégia do órgão, mas eu disse assim, cara, você divulgar o preço que você vai pagar, nós vamos pagar até 1 milhão. Não é melhor você divulgar que você vai pagar até 1 milhão, porque, não é? Porque o fornecedor vai entrar e vai dizer, rapaz, eles só podem pagar até 1 milhão. E mais, eu penso que o orçamento sigiloso, Carlos, para envelope fechado, concorrência, tomada de preço possível, sei lá, seria uma opção, sei lá, uma indicativa. Você fechou o envelope ali, o cara vai ter que fazer o seu cálculo do seu preço e chegar para oferecer o melhor preço. Mas pregão, existe a fase de lances. Então no pregão, se você divulga, você mas o licitante já vai chegar com o preço máximo, mas vai ter a fase de lance, então ele vai baixar. Então eu acho assim, talvez objetos muito específicos de mercados restritos, eu vislumbro, seja a única opção de orçamento sigiloso. Entendeu? Você tem poucos fornecedores, o mercado é restrito, e aí você tornaria sigiloso assim, deixa os caras virem para informar o preço dele, não vamos divulgar nosso preço, mas no geral, bens e serviços comuns eu não vejo vantagem. Tempo. E você? Aí eu quero saber agora a sua opinião. Eu já ia dizer, eu nem vou discordar, porque se eu discordar, a gente vai gastar o restinho do tempo que a gente tem aqui. Mas eu já penso um pouco diferente, eu já penso o contrário, eu já penso que no mercado em que há um determinado padrão, por exemplo, como medicamento, em que os preços estão ali girando, acho que talvez você consiga conseguir fazer com que a galera chegue num preço competitivo e melhor para a administração. No mercado restrito, eu acho que não. Já penso o contrário, porque a própria especificidade daquele mercado já vai conduzir naturalmente aqueles preços para aquelas faixas ali. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai depois marcar uma live para discutir sigilo, para falar sobre isso, para a gente não gastar o nosso restinho de tempo aqui. Só dois registros importantes. Planejamento. Isso. Primeiro, o registro que o nosso amigo Plínio acabou de entrar aí. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. E Lorena diz o seguinte, ela diz, lembrando que muito em breve, conforme Cristiano e o Renato, né, o Fellini, no Congresso de Pregoeiros, o próximo passo do Compranet é o termo de referência que já vai estar, segundo ela, né, segundo as informações, integrado ao ETP. Então, pessoal, o caminho esqueçamos papel. Tudo que nós fazemos no papel vai para o mundo digital. E é isso aí, Léo, está dentro de um artigo que eu estou escrevendo, que é exatamente a tecnologia da inovação verde, né? A tecnologia da inovação sustentável, né? Quando você adota certas práticas, porque veja só que isso não é só economia.
Isso é sustentabilidade ambiental pura, né? Você reduz custo, enfim. Mas não vamos falar disso, senão a gente vai perder aqui os preciosos minutos. E eu ainda quero que você fale aqui o seguinte. Mas isso aí está dentro do ETP, né? Sim, exato. Exato. Sem esticar muito a corda, mas o que você falou tem tá lá dentro do ETP, inclusive a Isso, questão da exato. sustentabilidade ambiental, né? Você vê essa solução, Exatamente. o impacto ambiental que ele vai ter, né? Isso aí, Exatamente. Então, abraço pro Plínio aí. o Jorge fala, concordo que não há necessidade de sigilo, pois a pesquisa deve ser bem elaborada e pronto. Esse é outro ponto, Jorge, que eu sempre brinco, Léo, e digo o seguinte, o cidadão que conseguir inventar uma forma que a gente consiga ter bons preços com as pesquisas de preço no mercado da administração, porque é um outro mercado, esse cara merece ganhar um prêmio Nobel. Né? Esse cara merece ganhar um prêmio Nobel da economia, porque é um ponto que eu acho que a gente tem que parar para refletir, para conversar e para melhor estruturar a pesquisa de preço. Já já a gente vai chegar nela para você fazer as considerações. A gente tem 10 minutinhos aqui ainda, então eu agora peço que você... Porque a 13979, a lei do Covid, vamos dizer assim, né, me parece que a gente falou também com o Plínio semana passada, parece que as pessoas pegaram o princípio da legalidade e passaram aquele taxado nele. Assim, não existe mais o princípio da legalidade, não existe mais planejamento, vamos fazer agora do jeito que a gente acha que deve, né? Então é isso. Ela dispensa o TP, mas isso é dispensar planejamento, né? Fale um pouquinho aí pra gente aí. A 3979 foi para socorrer vida, né? O cara diz assim, vamos socorrer, né? Vamos salvar vidas aí, vamos resolver de alguma forma, né? É tanto que ela saiu depois, aquele monte de MP, né? Que você ia dormir, quando você acordava, antes de você fazer seu cuscuz com ovo, já tinha o ETP lá publicado, né? Nada já não era como foi, né? Não era, não era. É a música lá, né? Lula Santos, exatamente. Aí não aconteceu isso, né? Mas aí, exatamente, a confusão é exatamente essa, né? A dispensa do ETP, o TR simplificado, né? Até a possibilidade de dispensar a pesquisa, de contratar com valor acima da pesquisa, isso não faz planejamento. Tem que ter o planejamento. E mais, né, Carlos? Eu estava comentando, eu fiz uma live com a Gisela, lá da Listante. Nós falamos sobre os 10 últimos meses das contratações públicas, foi bem legal. E a gente juntou esse monte de legislação, né? E aí exatamente o que a gente comentou. Haja vinho aí, viu? Haja vinho e tempo. Foi legal, foi bem legal. Nos 10 últimos meses, a gente saiu falando a MP, a 13979, as INs, as portarias as INs da Receita Federal. E aí o que acontece? Hoje, se você pensar até junho, mais ou menos, maio, junho, você tem lógica você ter contratações mal realizadas pela 13979, mesmo as dispensas? Não tem, cara. Não tem, porque as soluções já estão, inclusive, postas. Muitas soluções estão postas. Então, você faz o planejamento, mas você tem muitas soluções postas, que muitas são parecidas, né? Não é o copiar-colar, né? Mas você serve como referência. Então, não tem mais sentido você estar comprando respirador e recebendo monitor. Você está comprando respirador e quando chega para o médico diz, não funciona, né? Isso é falta de planejamento. Não é porque... não tem um ETP, porque não foi exigido ETP, porque o TR simplificado, a pesquisa de preço. Não, isso é falta de planejamento, né? Então, isso aí não tem lógica, não. Dá um abraço pro Rafael, que chegou aí, o Rafael Ícaro, é um o fenômeno das licitações. Bem, cara é fera. Parabéns. Cara é fera. Se Léo tá dizendo, eu fecho os olhos e assino embaixo. A Luísa está dizendo aqui o seguinte, que o planejamento é essencial, é o coração de uma licitação bem feita. Exatamente. O planejamento, ele é essencial na vida da gente. Né? Tudo que a gente faz, se não planejar, meu amigo velho, fica igual a carreira de pato, né? Fica desmantelado o negócio. Olha, eu sei que a gente tinha combinado aqui de falar de outras coisas e tal, dentro da própria da 13979, né? Como o Ricardo me lembrou aqui, a legalidade não está suspensa, e é isso mesmo. Então, vamos aproveitar nós temos ainda 6 minutos, acho que dá para você falar um pouquinho aí, as suas impressões sobre a IN de pesquisa de preço, né? O que é que muda, o que você considera relevante e importante, né, dentre esses 3, 4 minutos que você tem aí para refletir sobre essa nova norma.
Carlos, eu acho que um dos pontos principais porque assim, algumas coisas da IN 73 já tem na IN 5, né? A IN 5 2014, né? Os parâmetros, que é primeiro painel de preços, contratações com a administração pública, mídias especializadas e fornecedor já existia. Isso aí não é novidade. Exato. Referente a isso aí, o que mudou, que foi interessante, foi que nos dois primeiros incisos, né? Painel de preços, contratação da administração pública, saiu de 180 dias para um ano. Então você agora, dentro de um ano, você utiliza a pesquisa de preço. Aí, pessoal, vai naquilo que você falou, né, Carlos? O trabalho da pesquisa de preço, que não é simplesmente coletar papel. Né? Não é simplesmente coletar papel. A pesquisa de preço tem que ser uma questão de análise. Né? Tem que ser feita uma análise da pesquisa de preço. Se aqueles preços que você coletou, você encaminhou 20 e-mails para fornecedor. Se for fornecedor, consiga o painel de preço. Se aqueles preços são preços homogêneos, se correspondem ao seu objeto. Então, assim, a grosso modo, isso aí foi alterado, né? Então, agora a pesquisa referente a um ano para esses dois parâmetros você pode utilizar. Os outros dois parâmetros, que é mídia especializada e fornecedor, continuou 6 meses. Na verdade, eram 180 dias, agora 6 meses. Né? Isso aí não mudou. O que impactou, que eu entendi, que agora, pessoal, não apenas a administração pública federal vai se utilizar dessa IN. Né? Então, a IN fala lá, 73, a mesma regra do pregão eletrônico. Exato. Quando se utilizar recursos da União, pessoal, estados e municípios têm que utilizar as regras da IN 73. Então, é aquela história de que nós falamos que estamos direcionando a administração pública para uma linha, né, em benefício à administração pública e em benefício aos fornecedores, que agora eles têm uma linha a ser seguida em todas as esferas. Então, eu acho que isso foi o principal impacto, né? Foi a questão de impactar as outras esferas, cara. Que é a questão das transferências voluntárias, né, que você colocou aí. E ela também trouxe a previsão de usar os critérios da IN para aferir vantajosidade na questão da adesão, que eu acho que não tinha na anterior. Né? E ela também trouxe o conceito, né, de preço estimado, preço máximo e sobrepreço, que já tinha sido apresentado pela lei das estatais, mas dentro desse contexto de administração direta também não tinha. Né? Eu acho que basicamente é isso em relação a essa nova IN, e ela traz também uma previsão específica, né, em relação à inexigibilidade, né, que ela fala lá também de prazo de um ano, a questão dos preços e tudo mais. Ele traz uma questão que é bem interessante, que é na linha que o TCU fala, né? Tem alguns acordos do TCU, se não me engano, tem alguns acordos, para que haja identificação de quem faz a pesquisa, né? Isso, você vai ter que identificar aquele servidor que faz a pesquisa, a data, CNPJ da empresa, aí você vai naquela questão, vamos fazer pesquisa no Magazine Magalu, né? No Ricardo Eletro, em Americanas.com, vai ter CNPJ, vai ter as informações necessárias que exigidas na IN, se tiver, tá valendo, né? Exato. Agora isso aí vai ter que ser vai ter que constar na pesquisa, né? A identificação da pesquisa, né? Quem é o responsável e toda a identificação, inclusive com a data, para se verificar a questão do prazo de 6 meses, né? Exatamente. E ela manteve a questão da média, mediana, né? Outros critérios. Eu acho que não mudou assim de forma considerável, não. Manteve o espírito da anterior. Trouxe alguns pontos específicos, né? Aquele ponto que eu falei contigo de manhã, que ela diz, né, de forma lá clara, que serviço contínuo com dedicação de mão de obra segue lá os critérios da IN 05, né, planilha de custo, tudo aquilo que a gente já faz, né, normalmente. Meu amigo, você tem aí uns 50 segundos para... Deixa eu fazer minhas considerações. Léo, muito obrigado, cara. Papo muito bacana. Infelizmente, a gente só tem 1 hora. Quando a gente está começando a decolar, a gente vai ter que finalizar pelo tempo do Instagram, pelos seus compromissos que você tem daqui a pouco. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço a participação. E na próxima semana, meus amigos, a gente vai ter live também. Vai ser um tema novo, não vai ser algo dentro das licitações. Durante a semana eu divulgo para vocês. Léo, muito obrigado. Faça aí suas considerações finais para que a gente possa fechar aqui a nossa live. E, enfim. Meu amigo, só tenho que agradecer, Carlos, mais uma vez, satisfação. Foi muito bom. Foi um bate-papo de amigo, né? Não foi nada mais que um bate-papo.
Só faltou o vinho, é. E aí agradecer a presença dos amigos, tem muitos amigos aqui presentes, pessoal aí, e a interação foi muito legal, pessoal. Muito obrigado pela interação, né? Pela presença, né? Rafael chegou aí no final, mas tá salvo aí, Rafa. Viu? Então, obrigado, Carlos, mais uma vez, satisfação. E a gente vai se encontrar por aí. Léo, obrigado. A gente, quando passar essa pandemia, a gente vai poder se Vamos juntar combinar. para Vamos se tomar juntar. uma cerveja e conversar bastante. Verdade. Meus amigos, muito obrigado. A live na próxima semana vai ser sobre direito e inovação. Tá? Direito e inovação. Só adiantando aqui um spoiler para vocês, depois eu divulgo. Pessoal, boa noite, meu amigo Léo, boa noite aí. Bom sucesso aí no seu próximo compromisso e até a próxima Obrigado. semana. Abraço, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.